Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esta é a primeira reunião, a primeira audição, aliás, que este grupo de trabalho vai realizar, com a Associação Portuguesa dos Profissionais da Acupuntura. Estão presentes deste grupo de trabalho os deputados Laura Monteiro, do PSD, João Marques, do Partido Socialista, Carla Cruz, do Partido Comunista, e também o deputado António Salles, do Partido Socialista. Em relação à entidade que hoje está nesta audição, é a Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupuntura. Está presente o seu presidente, Dr. Pedro Choi, o seu vice-presidente, Dr. José António Franco, e o Dr. Bruno Custódio, igualmente. Portanto, dou-vos a todos as boas-vindas. O formato em que esta audição vai decorrer, eu vou pedir-vos que haja rigor nos tempos, porque às 3 horas temos plenário e por isso precisamos ser todos rigorosos nos tempos. E então, como sabem, estão em apreciação dois projetos de lei que bem conhecem, certamente, e os tempos são, a vossa associação tem 10 minutos para uma intervenção inicial que podem se entender em dividir os tempos. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem até 5 minutos. E depois, para uma intervenção final, a vossa associação tem igualmente 10 minutos para concluir. Se os tempos forem cumpridos, temos 45 minutos ao nosso dispor e conseguimos cumprir o horário para chegarmos ao plenário a tempo. E é esse apelo que vos faço para que haja cumprimento nos tempos. E sem mais delongas, eu passava então a palavra e pedia que sempre que um de vós fala, ligue o microfone e quando for outro a falar, quem deixa de falar desliga e o seguinte ligue. Muito obrigado. Senhores deputados, sou Presidente da 10ª Comissão, muito obrigado pelo tempo que nos dão para intervir. Vimos aqui tratar de um assunto que é de extrema importância para a nossa associação. Começo por dizer que a Associação Portuguesa dos Profissionais da Acupuntura é a maior associação profissional do setor no país, e quando refiro do setor não falo só de MTC, mas também das TNCs, e que esta associação esteve também representada no Conselho Consultivo, nomeadamente pela minha pessoa, em representação da MTC, e pelo Dr. Eduardo Vicente, também vice-presidente, em representação da acupuntura. Facto que, de certa forma, nos pôs perto do processo legislativo e que fomos sempre ouvidos, desde o processo legislativo, ainda antes da Lei 45 de 2003, portanto, estamos perfeitamente por dentro. Esta introdução tinha por objetivo dizer que esta nossa proximidade com a arquitetura da lei permite-nos, estou a falar da Lei 71 de 2013, mas poderia ser da 45 de 2003, permite-nos afirmar com uma certa segurança, aliás, com certeza, que o que acontece também com outros intervenientes neste processo diretamente, que o espírito da lei não contemplava a criação deste problema que nós queremos resolver aqui hoje em conversa, hoje não, mas que começamos a tentar resolver hoje em conversa, conhecido como pós-2013. Bom, clarificando este termo pós-2013, refere-se não só aos profissionais que se formaram após a entrada em vigor da Lei 71 de 2013, mas também aos estudantes que ainda estão a complementar os seus ciclos de estudos nas escolas tradicionais, aos profissionais que terminaram a sua formação antes da publicação da lei, mas que não estavam a exercer na entrada em vigor da mesma, e ainda aos profissionais que, pelas mais diversas razões, não conseguiram apresentar a sua candidatura à obtenção de cédula profissional nos anteriores prazos de candidatura. Como julgo ser do vosso conhecimento, a interpretação que é dada à lei é que só se poderia candidatar à cédula profissional quem estivesse a exercer em Portugal à data da saída da lei. Ou seja, uma pessoa que tivesse exercido até um mês depois e começasse a ser um mês antes e começasse a ser um mês depois, de acordo com esse princípio, a cumprir rigorosamente a lei, não poderia exercer. O mesmo ocorre com muitos colegas nossos que estavam a exercer noutros países. Há uma percentagem elevada de profissionais da acupuntura que exercem em barcos de cruzeiro e que estavam fora do país e que tinham formação e que não se podem candidatar. Bom, a Lei 71 de 2013, e justamente o que ocorre é que o espírito da lei era criar um período transitório
período transitório que se subentendia resolver esta fase de transição e de adaptação. Por muitas diversas razões que nós iremos enumerar, algumas eventualmente poderemos deixar de lado, mas por numerosas razões, neste momento ainda persiste o período transitório. A lei não está concluída, faltam pelo menos 2 portarias e não se aplica na totalidade. Este ato criado nós estamos em 2018, passaram 5 anos, era suposto ser regulamentado em 180 dias, o espírito do legislador era de que a lei seria célere, que se resolveria rapidamente e que, por isso, as pessoas que estavam a estudar ou a trabalhar teriam condições para concluir as suas formações já no ensino superior ou que poderiam, eventualmente, e isso não acontece ainda hoje, até porque, em relação aos cursos que estão aprovados pela A3ES, só existem ainda de acupuntura e de osteopatia e, portanto, 2 das 7 TNCs e nós estamos a regulamentar e a discutir 7 TNCs. Portanto, este ato cria este problema dos pós-2013. Existem pessoas, incluindo colegas nossos, que defendem que as escolas deviam ter parado de ensinar à saída da Lei 71 de 2013. Ocorre que a nossa interpretação é exatamente a oposta. A Lei 71 de 2013, ou seja, estão a querer dizer que, de certa forma, é a culpa das escolas que usam os pós-2013. A Lei 71 de 2013 é a primeira lei nacional relativa às terapêuticas não convencionais que fala de escolas. E fala de escolas de uma forma positiva. Fala de escolas abrindo-lhes a porta para que elas possam vir a ser regulamentadas e reconhecidas. Ora, qualquer escola que estivesse a funcionar tem um estímulo positivo para continuar e não para parar. Aquilo que nós achamos que este projeto de lei pode resolver esse problema também, inclusive é no sentido de que se o projeto de lei estipular claramente uma data, e é estipulada a anteriori e não a posteriori, a partir da qual as pessoas só podem, de facto, candidatar-se à cédula profissional com uma licenciatura oficial, isso dará tempo às escolas, anteriormente, ou se conseguem, de facto, adaptar, ou, se não se conseguirem adaptar, terão que parar de ensinar atempadamente, de forma a não deixarem pessoas penduradas como estão agora. E, justamente, nesse sentido, nós consideramos que os 2 projetos de lei que estão em debate, ambos poderiam resolver o nosso problema. Consideramos que destes 2, onde é que eu tenho o projeto de lei? Está aqui, exatamente. Consideramos que o diploma 652 de 2017 é mais abrangente e mais adequado pelas razões que nós vamos enumerar. Ao prever a extensão do período transitório até a saída do primeiro licenciado em cada uma das 7 TNC, elimina a possibilidade do surgimento de novos colegas nesta situação, justamente porque permite, isso seria na totalidade se não houvessem já curso a decorrer de acupuntura e osteopatia, e as escolas ainda não conseguiram resolver o seu problema, porque ainda não saiu a portaria das escolas de adaptação. Já agora, porque é que as escolas precisam de um período de adaptação? Precisam de um período de adaptação porque têm que decidir se vão fazer um corpo docente exclusivamente feito com pessoas que não têm formação, doutoramento na área. Como sabem, para se conseguir ser ensino superior, há a necessidade de corpo docente seja maioritariamente constituído por pessoas com grau académico de doutoramento e alguns com grau académico de mestrado, e não há, por simplesmente não há, doutoramentos e mestrados nesta área. Há na China, eu sou doutorado em Medicina Tradicional Chinesa na China, por enquanto o meu doutoramento não é reconhecido em Portugal, estamos a tratar disso para que isso possa acontecer, mas também há 5 em Portugal, portanto, ou seja, não resolveria o problema na mesma. Ou seja, as atuais escolas que ensinam, o que é que elas fazem? Fazem um corpo docente constituído na totalidade por doutorados noutra área. A esmagadora maioria dos senhores fizeram pelo menos uma licenciatura e os vossos professores eram na esmagadora maioria doutorados na vossa área. Evidentemente que haverá alguns de outras áreas, mas é a exceção. A lei que permite que as pessoas tenham doutoramento numa área e ensinem outra, é uma lei para criar uma exceção, como por exemplo, lembro do meu caso, quando estudei e fui colega do Dr. António Salles, no primeiro ano de Medicina tivemos um professor de Física que não era de Medicina, era professor
da Faculdade de Física em Coimbra. Portanto, mas essa lei cria-se para este tipo de exceção. O que teria de decorrer se as escolas fizessem este tipo, quiserem criar um corpo docente com a totalidade, têm que fazer um corpo docente em que 100% dos professores são doutorados noutra área qualquer. Portanto, é por isso que há necessidade que, a posteriori, se faça a regulamentação também da portaria das escolas, no sentido de que as escolas possam ter algum período de adaptação. De qualquer das formas, nós defendemos também que, justamente para completar, que se deveria aprovar a linha 6A deste diploma, justamente porque ela permitiria, nós não temos nenhum controle até quando é que vão sair as portarias ou não vão sair as portarias que regulamentam as escolas, e isso permitiria com que as escolas tivessem um controle de quando é que ou se conseguem de facto adaptar ao ensino superior, ou então têm que parar de ensinar atempadamente para não deixar mais pessoas penduradas e para não haver agora um pós-2013, depois a seguir já haja um pós-2020 ou 2021 ou 2015. Isso permitiria de facto resolver esse problema. Nesse sentido, somos defensores também de que se aprovasse o ponto 6b também do projeto de lei 652, que diz especificamente, e com isto termino, até à saída do primeiro licenciado em cada uma das áreas referidas no artigo 2º, tenha iniciado ou venha a iniciar os seus estudos nesta mesma terapêutica não convencional, encontra-se igualmente abrangido pelo regime previsto na linha anterior. E é o que diz esta linha, e a linha anterior diz, não tenho aqui de cor, não tenho aqui, vou dizer como me lembro, a linha anterior diz que de facto é promulgado o período transitório até à data da saída do primeiro licenciado. Ok, 10 minutos. Muito obrigado, agradeço o cumprimento do tempo, foi de facto quase ao segundo. E passo de imediato a palavra à deputada Laura Magalhães, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os seus deputados e a Sra. Deputada, desculpa, Clara, assim como cumprimentar a Associação Portuguesa dos Profissionais da Acupuntura, nas pessoas dos senhores doutores que aqui estão, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD agradece o contributo que trouxeram cá. Nós já tivemos a oportunidade de reunir com representantes da vossa associação. Nesse sentido, na altura tivemos a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas que tínhamos e não iremos, por isso, colocar nenhuma questão hoje, exatamente pelo facto de as dúvidas que tínhamos foram colocadas nessa audição. Dizer também que, relativamente àquilo que trouxeram, fazer dois breves comentários, referente às cédulas profissionais, e sobre isso também já deu origem a uma petição que foi discutida em plenário, e a posição do PSD em relação a isso é muito clara, no sentido que, para nós, é totalmente legítimo que continue a haver um período transitório para a obtenção das células profissionais, uma vez que esta situação já deveria ter sido resolvida pelo Governo e ainda não foi. Quanto ao mais, dizer que estamos a analisar e, quando considerarmos oportuno, vamos manifestar ou está-me a falhar a palavra, peço desculpa, dar conta, obrigada, dar conta daquela que é a nossa posição. Obrigada. A senhora deputada, agradeço a capacidade de síntese e de seguida darei então a palavra ao senhor deputado João Marques, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, Sr. Deputado, excelentíssimos senhores representantes da Associação Portuguesa de Profissionais da Acupuntura, Dr. Pedro Schoip, Sr. Presidente, e Dr. penso que José Franco
e Dr. Bruno Custódio, não sei, não tenho aqui mais identificação, mas cumprimentá-los, dar-lhe as boas-vindas também a esta audição, referir e agradecer também o contributo que foi prestado. Nós também tivemos a oportunidade de ter já algumas audiências sobre esta temática. Existe efetivamente, e foi identificado já na sua maioria, qual é que é o problema que está aqui de base e quais serão as possíveis soluções. Referir também que o Partido Socialista estará sempre numa perspectiva de solução do problema, desta discussão na especialidade destes projetos de lei, e referir também que de alguma forma entendemos, e isso será a nossa base, que dentro desta discussão entendemos que, muito simplesmente, que não deverão ser, por via administrativa, feita a legalização de cursos não superiores, ou pelo menos equipará-los às tais ditas licenciaturas, às mesmas licenciaturas aprovadas pelas ATRZ, pois entendemos que isso pode constituir uma forma de concorrência desleal, comparado com aquilo que é efetivamente a formação e a diferenciação. Dizer também que, perante aquilo que foi dito aqui pelo Dr. Pedro Choi, que em relação particularmente à questão da licenciatura, gostaria de colocar e que fosse um bocadinho mais aprofundado. Já foi aprofundado, mas só lhe pedia mais alguma informação sobre isso, alguma reflexão sobre isso, só para esclarecer, no que diz respeito à questão de regulamentação das escolas. Porque estamos aqui a falar de uma situação em que existem, então, 2 licenciaturas, em que essas licenciaturas, para serem licenciaturas, tem que haver um corpo docente que está afeto e que teria que ter um doutoramento, mas que deveria ser da área, mas que por impedimento de doutorandos, ou neste caso de pessoas com doutoramento nesta área, doutorados nesta área, em Portugal, que possam dar as aulas, neste caso, nestas escolas, não existem e estão a ser dadas aulas por pessoas com doutoramentos noutras áreas. Também, de alguma forma, perceber isso melhor. E, em relação às outras 5, qual é que é o caminho efetivo, e este período de adaptação e deste período de transição, se aquilo que foi o tempo que já decorreu entre a lei e o momento atual, se também não entendo que deveria já ter havido, por parte dessas escolas, algum desenvolvimento nesse sentido de também tornar estas outras 5 terapêuticas também, de alguma forma, com o grau de licenciatura dentro daquilo que é a formação administrada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. A deputada Carla Cruz, do PCP, teve que se ausentar e, como tal, mesmo que queira, não lhe posso passar a palavra. E, se ela, entretanto, regressar, o que eu iria propor era que, agora, para facilitarmos os trabalhos, passávamos a palavra para os 10 minutos e depois, excepcionalmente, passaríamos a palavra à deputada Carla Cruz, se não visse inconveniente. Ok? Obrigado. Com certeza não vejo nenhum inconveniente, antes pelo contrário. Bom, eu só para esclarecer, o nosso objetivo da reunião hoje é relativo aos pós-2013, sem dúvida nenhuma, mas parece que há consenso em relação a essa questão, portanto, tudo indica que o Parlamento conseguirá ajudar-nos a ultrapassar esta decisão pela via de um aditamento à Lei 71 de 2013. Em relação à questão que é posta pelo Sr. Deputado Dr. João Marques, e que é pertinente, é preciso deixar bem claro que nenhuma escola pretende obter uma equivalência administrativa a nível superior. As escolas pretendem passar a nível superior, mas gostariam de manter o espírito das terapêuticas não convencionais. Ou seja, gostariam de não ser obrigadas a ter que contratar, a ter que demitir um corpo docente que é bastante eficaz e que ensina há muitos anos e com grande competência, para os substituir, que não é difícil.
sejamos realistas. Não é difícil, se a gente quiser abdicar da qualidade. As escolas formaram milhares de pessoas. Desses milhares de pessoas, há muita gente com graus académicos de doutoramento. Nós podemos convidá-los para vir dar aulas. Só que eles são doutorados noutra área qualquer. E não nesta. Ou seja, nesse sentido, parece-nos que a Assembleia da República e ou o Governo, por portaria, poderiam criar condições no sentido de aceitar pelo menos uma parte dos professores, como dos atuais professores, com qualquer artigo que o permita. Nesse sentido, no sentido de não sermos obrigados a cair neste que nos parece, de certa forma, um pouco estranho, e seria a única área, aliás, é a única área do país ou do mundo em que isso acontece, em que o corpo docente é todo 100% criado por pessoas cujo doutoramento é noutra área. Alguns em engenharia, outros em história. Percebem o que eu estou a querer dizer? Na prática, a mais-valia para a área e para manter o espírito da área é que as pessoas empreendam com profissionais verdadeiramente acreditados nesta área. Nesse sentido, é só por isso. As escolas não conseguiram adaptar-se, entre outras coisas, porque a lei prevê dar-lhes um período transitório de adaptação. É normal que as escolas estejam à espera que esse período transitório de adaptação seja melhor do que obrigá-los a mudar o corpo docente todo para colocar pessoas com doutoramento noutra área. É esse o problema e apenas esse o problema. Não fora isso, e já teriam candidatado a essa... Eu só falei desse assunto, porque o meu objetivo não era falar de escolas aqui, para poder defender o motivo de sermos a favor de que se acrescente que a linha 6B do projeto de lei seja contemplada, no sentido de que ela permitirá dar mais tempo para resolver o problema, inclusive ao Governo, no sentido de poder sair as portarias e de não deixar ninguém pendurado, porque quando saiu a lei de 2013, ninguém estava preparado para sair a lei, nem sabia que conteúdo é que a lei tinha a ter. A partir de agora, as escolas poderão ter, de facto, capacidade de se prepararem ou para, de facto, fazer uma transição, mesmo que não saia a portaria, okay? Ou para parar de ensinar atempadamente para garantir que não deixam pessoas penduradas, uma vez que será possível calcular o tempo no futuro em que as pessoas não poderão continuar a ensinar. Nestas circunstâncias, qualquer pessoa que passe poderá ter, e, bom, na verdade, não é uma injustiça grave que se comete, porque estas pessoas têm exatamente a mesma formação das pessoas que têm cédula profissional hoje, ou das pessoas que ensinam hoje nos cursos oficiais, que esta é a realidade. As pessoas que ensinam nos cursos oficiais são as pessoas formadas pelas escolas tradicionais. Portanto, se as pessoas podem ter o direito de ser professores ou de exercer uma profissão, é lícito que pessoas com profissão igual, com formação igual, o possam ter. E nós não temos culpa do período transitório estar a arrastar, nós profissionais e nossas escolas. Portanto, interessa que o período transitório seja o mais breve possível, se fosse possível concluí-lo amanhã melhor. Até lá, precisamos de uma regulamentação que permita não criar esta injustiça de pessoas com rigorosamente a mesma formação, uns terem direito de exercer, outros não terem direito de exercer. E há aqui uma vertente ainda de saúde pública que é muito importante, é o facto de remeter para a clandestinidade um grupo alargado de profissionais de saúde, porque estas pessoas que não têm direito a candidatar-se a uma cédula, maioritariamente exercem, é esta a realidade, só que exercem clandestinamente. E a lei foi criada para acabar com esta clandestinidade. Portanto, de certa forma, contraria o espírito da lei. Ainda por cima, formou-se muito mais pessoas depois de 2013 do que antes, justamente porque a lei estimulou as pessoas a quererem procurar uma profissão que eles consideraram que tinha futuro. Portanto, a lei criou uma expectativa nas escolas e na população de uma regulamentação célere e eficaz. E, portanto, nesse sentido, interessa corrigir esse problema e eu penso que estes dois projetos de lei que estão em cima da mesa conseguem corrigir o problema e conseguem corrigi-lo melhor ainda o projeto de lei que tem a linha B, que é o 652, justamente porque neste momento, se considerasse que fosse apenas até a saída do último licenciado, os cursos da acupuntura e osteopatia já haveria neste momento pessoas
que estão a estudar e que não irão poder candidatar-se à cédula profissional por esta via, circunstância em que resultaria em pós 2000 e qualquer coisa, 2020 ou 2022 ou qualquer coisa parecida. E estaríamos daqui a uns anos a discutir o mesmo problema de outra maneira, quando esse problema pode ser resolvido por esta via. Para terminar, vou dizer também, e estou disposto a responder a qualquer outra questão que surja, nós vamos deixar este memorando, que não foi explicado, está escrito de uma forma resumida e tem os nossos argumentos todos, não apenas aqueles que foram aqui colocados, e vamos enviar para a Comissão de Saúde com o pedido, peço desculpa para a Comissão, para essa Comissão, com o pedido de ser distribuído aos seus deputados membros da Comissão. Muito obrigado. Só para esclarecer mais aqui um ponto, e na sequência daquilo, porque o que nos interessa é esclarecer, por isso é que é o grupo de trabalho. Nomeadamente, então, de uma forma muito sintética, todos aqueles que atualmente dão formação nessas escolas, todos aqueles que exercem, até porque ainda não saiu, à exceção destas duas, que pedir só para me confirmar, estas duas, que era a acupuntura, as que têm licenciatura. Acupuntura e osteopatia já têm licenciaturas. Já têm licenciatura, mas ainda não têm licenciados. Ainda não licenciados. Portanto, todos aqueles que neste momento exercem foram aqueles que estiveram enquadrados, ou seja, ou que já tinham concluído na altura e estavam a exercer, porque quem não tinha concluído, ou que não estaria a exercer, ou que não teve a oportunidade de fazer o pedido, ficou excluído e serão esses que estamos a falar. Mas, de qualquer maneira, isto só para retirar aqui a confusão com a história da licenciatura, porque o que importa também aqui a refletir é que neste momento não há licenciados. Ou seja, neste momento não há licenciados, mas vão haver dentro de 2 anos. Mas já algumas, e a questão, eu peço desculpa de estar a interromper, a questão que estava a ver é exatamente assim. Ora, imaginemos que agora se aprova este projeto de lei sem esta linha que estende para aqueles que estão a estudar nessa altura. O que vai acontecer é que, ora, eu sou péssimo em contas, estamos em 2018, em 2020 ou 2021 sairão os primeiros licenciados e começam a aparecer pós-2021, que são aqueles que estão a estudar agora, mas que acabam o curso depois dos primeiros licenciados acabarem. Pois, e então é esses é que se exclui. Pronto, era só isso que eu queria confirmar. Obrigado. Muito obrigado. Sendo assim, atendendo aqui a deputada Carla Cruz do PCP, entretanto não chegou, damos então por encerrada esta audição, agradecendo a todos a colaboração que deram e muito obrigado a todos. Boa tarde.